Tudo bem com vocês? Espero de coração que todos estejam bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura bônus. Feliz em tê-los mais uma vez aqui nessa leitura bônus. E vamos abrindo a sua leitura com uma mensagem do Tarô Oráculos Baralho Cigano. Mensagem oracular. Qual a mensagem para os leoninos? Vieram duas, uma se mostra, a outra não. 7 de copas, 10 de paus. Aqui eu sinto uma energia de alguém fugindo de uma, digamos, a responsabilidade de um término, de um encerramento. Que encerramento seria esse? Esse encerramento, ele pode falar sobre muitas responsabilidades, pode falar de um certo peso, né? A responsabilidade, ela tem o seu peso. Sobre questões que possam gerar um certo estresse, uma certa dificuldade. Se é alguma questão espiritual, é como se fosse um ciclo, de uma forma geral, vamos colocar assim. É como se Leão estivesse entrando num ciclo ou movimentos, né, de vida que levam ao término de um ciclo, mas existem etapas, porque esse término ele fala de alguns sentimentos. Esse 7 de copas para mim me traz a imagem de uma pessoa um pouco nostálgica, tá? Alguém buscando, talvez num passado, respostas, talvez buscando um ancoramento emocional, sabe aquela coisa assim? A realidade ela tá aqui, mas ela não quer ser vista. É sobre isso, porque vai demandar esforço, vai demandar uma certa dedicação, e isso pode ser cansativo, estressante de alguma forma, depende de como você lida com as questões da vida, com as pessoas ou com as suas próprias emoções também, tá? Então, aqui nós temos, percebe aqui nesse 7 de copas, essa pessoa, ela olha para as copas que estão imersas, estão embaixo d'água, e ele não olha para essa copa que está ao lado, à disposição dele, está realmente preenchida. Então, é como se alguém quisesse... É como se alguém quisesse algo a mais, quisesse que as coisas fossem mais alinhadas, mas muito baseada nas próprias emoções deste momento. E a vida, ela pode estar conduzindo vocês nesses movimentos, né, cíclicos de vida, para olhar para isso. Então, vocês podem, Leão, sentir sim um peso nas suas emoções, tá? Que as coisas elas não estão mais como eram antes, Leão não consegue mais conduzir as coisas como eram antes. Entenda que aqui o 10 de paus é realmente um contexto de encerramento. Então, vocês deixando para trás, esses movimentos estão impulsionando leoninos a deixar para trás padrões ilusórios, fantasiosos, ou sabe aquela coisa assim, quando você tenta resolver alguma questão ou chegar em alguma resposta, mas sabe, sempre buscando vários e vários pontos? Não tem um real propósito, entende? É tudo baseado nas próprias emoções, como estou hoje. Né? Hoje você está num estado X, amanhã no estado Y, mas não é sobre isso. E não é sobre menosprezar como você sente, como você manifesta as suas emoções. A questão é, qual o propósito? Você pode hoje estar de um jeito, amanhã de outro e tudo certo. Hoje você pode ter uma opinião, amanhã pode ter outra e tá tudo certo. Mas qual o propósito? É nesse ponto. No 7 de copas não se tem um propósito. No 7 de copas não se tem um propósito. E o propósito é que neste momento ele está falando sobre caminhar para um encerramento. Então vocês estão indo para isso, mesmo que de alguma certa forma não querendo aceitar, não querendo olhar para isso de fato como uma fase de transformação, porque eu, Leão, preciso transformar a minha vida dessa forma. Por que as coisas no meu ambiente de trabalho precisam ser transformadas dessa forma? Então é nesse ponto, sabe, esse entre-meio,
que está existindo uma barreira, uma certa dificuldade de aceitação, de olhar para isso como uma realidade. Ainda para vocês é um pouco dolorido olhar para isso. Dói as emoções, dói ter que agir, porque pesa. Mas saibam, todo processo é como se fosse uma limpeza, né? Então, você vai lavando, você vai limpando, vai saindo aquela, sujeira mais espessa no começo, esse processo aqui, ó, de expurgação, é um processo de expulsão. Depois, quando passa desse 10 de paus, chega um alívio. Olha aqui, o 4 de paus, uma estabilidade, um apoio, um suporte, um local para se ancorar, um local ou um grupo mais estável. Porém, se faz necessário esse processo, vamos colocar de expulsão, de expurgação, tá? Então, vocês sim, já estão saindo desse processo, mas está faltando a compreensão de que realmente, olha, é assim, está acontecendo dessa forma mesmo, tá bom? Então, aqui, digamos que não olhar de fato para as questões como elas são, é como se você ficasse tampando o sol com a peneira, é como se você ficasse adiando uma questão que ela já está acontecendo, mas é uma questão de olhar, de perceber, é isso. Então não é fugir, dar as costas ao que precisa encerrar, é olhar, é aceitar. Então, sabe aquela coisa assim, é um termo até meio grosseiro, né? Mas vamos lá, aceita que dói menos? É mais ou menos isso. Essa frase, ela não tá errada, né? Mas é usada de uma forma muito pejorativa. Mas assim, aceita, porque vai lhe doer menos. O peso, ele tá aí, vai acontecer, é o peso da finalização. É o peso de assumir a responsabilidade, de fato, das questões. Então, você pode ter um alto cargo, você pode ter uma função muito importante dentro da sua família, você pode ter, enfim, uma série de situações aí, mas não está olhando de fato para isso. Não está assumindo, incorporando isso de fato. Ainda está nas projeções de como se era algum contexto, ou de como você, de repente, lá no passado você achou que, poxa, para conduzir uma situação tinha que ser daquela forma. E tem alguém muito apegado a isso, e achou que seria daquela forma, e não é. Não é. Vocês estão percebendo, estarão percebendo que não é. Então, assim, é um momento de vida de leão de realmente assumir responsabilidades. E quando eu falo isso, é importante sempre abrir um leque, porque é uma leitura coletiva e muitas vezes cada um está numa posição de vida X, está num movimento de compreensão X. Então, falar, assumir responsabilidade, mas o que eu mais tenho é responsabilidade, não quer dizer que você assuma ela, você incorpore de fato essa situação. Então, você cumpre questões, é diferente de assimilar, entendeu? É diferente. Quando você assimila as responsabilidades, você entende a sua parcela, a parcela do outro, entende? É todo um contexto. O 10 de paus é um ciclo longo que acontece, não é de hoje, entende? Não é de hoje. Então, quando você assimila a sua responsabilidade, as coisas ainda assim podem ser pesadas? Claro que sim, porque o peso da responsabilidade exige um peso, porque exige maturidade, ela vai exigir compromisso, ela vai exigir fidelidade, lealdade, e tudo isso tem um peso. No mundo que vivemos, tem um peso. Então, por isso que ela não se mostrou aqui, porque provavelmente alguém está se baseando ainda ou está tentando se prender dentro de um ciclo ou de várias opções. Sabe, é sempre, eu vou ter que realmente assumir uma responsabilidade, deixa eu pegar outra coisa aqui, deixa eu me pegar isso aqui, e aí eu vou adiando até eu me preparar. Sabe aquela coisa assim, eu não tô no momento certo. O momento certo é agora. Não existe um momento certo. Claro que existem situações e situações, mas nesse caso, o momento é agora. Porque é que alguém não está olhando, de fato. Não quer aceitar. Então, é aquela coisa do controle emocional. Podemos falar de um certo apego emocional? Podemos, tá? Aqui, nesse caso, podemos sim. Um certo apego emocional naquilo que se considerava como estável, porque era estável no sentido de confortável emocionalmente diante de uma situação. E a vida, ela está conduzindo vocês realmente para
encerrar um protocolo emocional, um protocolo mental, um protocolo de conduta aqui, né? Porque esse protocolo que está sendo seguido há muito tempo, ele está pesado. Essa energia. Vamos aqui para... teria um complemento, né? Vamos lá. Será que precisa de complemento, Leão? Precisa, né? Vamos lá. Veja bem, né? Dragões, destrua todos eles. Essa carta também veio na leitura dos virginianos, leoninos. Tá vendo? Olha só que interessante. 7 de copas, 6, remete realmente alguma questão aí, se baseando em alguma questão que já pode ter acontecido na sua vida. E realmente, o momento aqui é de encarar, tá? O que seriam esses dragões para você? É o que foi dito na leitura dos virginianos. Esses dragões, eles podem ser de fato opositores na sua vida, oponentes, mas eles podem também ser seu aliado. O que está acontecendo dentro desse cenário? Entende? Aqui, destrua todos eles, dragões, destrua todos eles. Então, existe alguma questão que faz parte aí, Leão, de um ciclo, de uma estrutura eu falo ciclo porque é uma estrutura já bem formada, né? Existem dragões, entendam dragões como algo simbólico, que neste movimento da carta, ele vem como um oponente de vocês. Então, você pode estar fazendo parte de um ciclo, de uma estrutura, onde se tenha questões que se devem ser encaradas, tá? Devem ser encaradas neste momento, com o intuito de, tá vendo? Ela vem com a espada, representa o quê? Pode representar a comunicação, o enfrentamento, enfrentamento no bom sentido, claro, enfrentar com a comunicação. A espada representa a verdade, representa os cortes, através das falas. Olha quantos dragões temos aqui, 4 dragões. Querendo dominar uma estrutura. É como se um já tivesse, sabe, olhando o que acontece dentro dessa estrutura. Já estivesse tendo acesso, pode ser uma pessoa infiltrada na sua vida, infiltrada numa questão que você está vivendo, alguém que possa estar muito de domínio de uma situação e que caberá a você de alguma forma aqui enfrentar esse contexto. Entende? Então não adianta mais tampar aqui o sol com a peneira, dar as costas, não vou me posicionar neste momento, aqui vai ser necessário. Uma hora ou outra vai ser necessário um posicionamento. Só que esse posicionamento, ele deve ser, leoninos, de uma forma muito bem centrada, tá? Porque se posicionar de uma forma com a energia do 7 de copas não é um bom posicionamento. Por quê? Tem a tendência de fugir da realidade. Eu não vou até o fim dessa situação. Por quê? Porque eu me sinto frágil. Só que aqui, dragões, destrua todos eles. Olha, a fragilidade não é um pretexto para assumir o que se precisa. Aqui essa carta, ela lembra muito aquele filme, né? Alice no País das Maravilhas. Entende? Que ela vai derrotar o Jagodarte, que é um dragão também, né? É isso? É um dragão, se eu não estiver enganada. E ela é uma menina. Então, o conto todo, né? Os personagens entendem que aquela Alice que chega, ela não é a real Alice, porque ela chega numa postura diferente, ela chega contrariando tudo aquilo que era Alice do passado, na mente deles, entende? Então é como se você pudesse contrariar, num bom sentido, uma imagem, uma postura, uma crença que tem sobre você, ou você tem sobre alguma questão que você não possa realizar isso e você pode. Aqui é romper. Mais uma vez vem essa questão. É como se alguém tivesse se baseado num personagem do passado. Se baseado numa pessoa do passado, numa estrutura do passado, porque tem que ser assim, a conduta é essa aqui. Por que não fazer diferente? Por que não colocar a sua energia aqui nessa história, tá? Poxa, que legal.
Olha, e no oculto estava a lavanda. Cerque-se de amor. É hora de realmente se permitir partilhar, mas tava falando sobre amor. É hora de nutrir essa energia mais acolhedora em vocês. O que te leva ao amor? O amor, ele fala, o amor ele cura, né? O amor edifica. Não estamos falando de amor entre homens e mulheres, enfim, não. Nós estamos falando de amor universal, o amor que edifica de fato. É um amor que constrói pontes indestrutíveis. E esse amor, ele começa em você, de dentro para fora, leoninos. É um ato de amar, é um ato de perceber as coisas com mais empatia, olhar. Quando você trabalha e desenvolve essa energia mais amorosa, ou seja, mais harmônica, você consegue, mediante, se você estiver dentro de um furacão, de questões muito problemáticas, você sim consegue ter o equilíbrio para olhar para aquela situação de uma forma muito mais ampla. Você olha além das aparências, além daquilo que é mostrado. O amor real, ele é capaz de identificar o amor real no outro. Quando você está em 7 de copas, que é a fantasia, a ilusão, você enxerga e acredita na ilusão que o outro manifesta. Então você não consegue enxergar o real amor. Você entende que o real amor é algo, sei lá, complicado. Você pode entender que o real amor seja aquele dragão, e na verdade não é. Entende? Então por isso a vida está colocando vocês em movimentos específicos para vocês encerrarem um padrão. Seja lá como for esse padrão de vocês. Tá bom? Vamos lá. O que vem para os leoninos? Olha, essa carta estava aqui no oculto, baralhei e ela voltou. Os ratos, a criança, a raposa. Muita atenção, tá? Se você é essa pessoa que possa estar numa energia mais ingênua, muita atenção. Porque você está cercado aqui de uma situação complicada, tá? Podemos falar de um certo perigo? Podemos. Porque a criança com ratos, perigo de contaminação, vamos colocar simbolicamente, tá? Um perigo de se contaminar dentro de algum contexto, por ser ou estar muito ingênuo, estar se colocando de uma forma ingênua. E essa ingenuidade não quer dizer que você se comporte como uma criança, mas aqui carrega o cavaleiro de espadas. Então é como se fosse uma pessoa muito instável. Então, a instabilidade de alguém, sim, soa como uma certa imaturidade mediante as situações ou pessoas conflituosas, e isso é perigoso. Isso é perigoso, porque você pode ter a tendência em tomar alguma postura errada, vamos colocar assim, por essa instabilidade nas ações. Entende? Uma hora eu vou pra cima e corto mesmo, e é isso aí, né? Mas sem amadurecer a questão. Então isso é um perigo, né? Isso é muito perigoso. E hora se sente vulnerável àquilo que está sendo pressionado em volta. Então isso também é perigoso, tá? Deixar que os oponentes, vamos colocar assim, pressionem aquilo que deve ser verdadeiro. A criança, ela representa a verdade, a pureza, a renovação, a alegria, a desenvoltura, a flexibilidade. Olha quantas questões maravilhosas que traz a energia da criança. Então, tudo isso sendo pressionado, pode ser uma verdade de alguém, sendo pressionada por questões muito negativas ou pessoas muito complicadas, tá? Por uma perspectiva, atenção a crianças, tá? Muita atenção a crianças. Aqui, paus, bastos, bastos, espadas. Pode ter uma criança pedindo auxílio. Não está sendo ouvida, porque está dentro de um ambiente tóxico, tá? Atenção a isso. Leão, vocês contarão com algum tipo de, vamos colocar como um certo auxílio, tá? Vocês terão um certo auxílio, e esse auxílio, ele não vai fazer a sua parte, mas vai ser uma contribuição interessante para alguma questão que você precisa inovar, que você precisa de uma oportunidade, entende? Você vai ser auxiliado, tá? Pode envolver o seu trabalho, pode envolver alguma questão na sua rotina, alguma complicação que você possa ter e que de repente você até precise olhar alguma questão
ou vivenciar alguma questão de uma forma muito equilibrada. Para outros, você vai identificar qual é a maçã podre dentro de um cesto. Vou explicar para vocês. Você vai identificar quem é o causador de um problema dentro de um grupo, tá? Vocês vão identificar. Tá vendo? Esse trevo, ele vem embaixo dos ratos. É um grupo. Vocês vão identificar. E é o que foi dito aqui. Para vocês identificarem, precisa estar numa postura, lembra aqui da questão da criança que foi dito? Um certo amadurecimento, cuidado com a instabilidade, né? Um alerta, um perigo aí. Ok? Vocês precisam estar em harmonia. Lembra ali? Falando lavanda, né? Cerque-se de uma energia amorosa. É sobre isso. Para você identificar um ponto específico aí da tua vida ou alguma questão referente a um grupo, você vai precisar estar em 10 de copas, que a carta do cão traz. A lealdade, a fidelidade, a amizade, a guiança. O cão, ele é farejador. Ele fareja, ele identifica as questões, ele localiza. Mas para isso, ele precisa estar em equilíbrio. Ele precisa se sentir confiante para isso. Lembra a carta aqui, olha, a criança e o cão. Você precisa estar muito na sua verdade, porque enquanto está na oscilação, não consegue se perceber a realidade, é aquela energia do 7 de espadas, 7 de copas, perdão. Entende? Para que vocês saiam dessa energia aqui, que alguém possa estar sendo sabotado e nem perceber. Alguém, esse sabote, digamos assim, é o 9 de paus, alguém colocando uma resistência para que uma clareza surja, para que uma porta seja aberta, sabe aquela coisa assim, ó, escancarar a porta, não quero, a raposa não deixa, a raposa tenta segurar. Aqui existe alguém tentando segurar com que você não tenha clareza sobre algo. E a clareza não é somente olhar para a questão, olhei e percebi, não é somente isso, é o que fazer. Porque o sol, a energia de ouros, é a movimentação, onde você se movimenta em algo com segurança. Agora me sinto maduro para fazer o que preciso. Você sai de um 6 de ouros e vai para um as de ouros. Então já é, olha, alguém vai te ajudar a isso, tá? Isso aqui já pode estar acontecendo, inclusive. Tá bom? Leitura bônus para os leoninos. Alguém tenta manipular alguma comunicação, tá? Essa comunicação possa falar sobre autoridades. Para alguns de vocês, autoridades ou uma instituição grande, né? Como bancos, prefeituras, assim por diante. Alguém tenta manipular isso. Essa informação é uma informação, tá bom? Fique atento ao que você vai receber de informação e vem através de uma mulher. Fique atento, porque o que vem para você, vamos lá, é preciso ter prudência aqui, tá? Lembra a carta do cão, fareje, identifique, ok? Não é só acreditar no que o outro está dizendo, identifique de fato, investigue. O cão é isso, tá bom? Porque alguém pode chegar a uma informação que seja real para você. Mas alguém tenta colocar dificuldade, bloqueio, manipular alguma questão para que essa comunicação que chega, ela seja interpretada de uma forma diferente. Tava as nuvens aqui embaixo. É como se alguém, que eu embaralhei assim, tá, pessoal? Tava as nuvens, mas é como se alguém quisesse confundir, embaralhar as palavras, sabe, inverter as palavras. É isso aqui que eu tô vendo. Então, muita atenção, lembra sempre, fixe sempre nessa energia da criança e do cão. Aqui é a rainha de paus, tá? Na serpente. Então, é uma pessoa que tem pode ter uma certa autoridade, tá bom? Para chegar e falar alguma coisa, pode ter alguma certa autoridade. E utiliza da autoridade para manipular.
tá bom? Lembra que foi dito aqui no começo? Alguém cercado de ratos e a raposa? Atenção, tá? Atenção. Dinheiro rápido entra, mas vocês vão precisar resolver alguma questão, tá? Ou muitos vão precisar segurar. Alguém pode passar por um bloqueio, tá? Ou um não recebimento de um dinheiro. Para uns vai ter sim esse recebimento, porque existe uma cobrança, existe alguma coisa nesse sentido. Ah, não tô cobrando, depende se você não tá cobrando. Pode ter algum tipo de bloqueio nesse quesito, tá? Outros vão precisar investir um dinheiro para resolver um probleminha aí, tá bom? Pode ser até um investimento para uma viagem rápida. Quer dizer, rápida no sentido assim, você vai ter que ir do dia pra noite. Ah, vou ter que pagar essa viagem, sabe? Do dia pra noite a coisa acontece? Alguma coisa assim. E podemos falar até de um envio pro exterior. Aqui tem alguma pessoa que você cortou no passado, essa pessoa retorna na sua vida, tá? Pode falar sobre trabalho, podemos falar sobre relacionamento. Olha, se for relacionamento, Leão, aqui é uma pessoa que vem com uma proposta de realmente tentar algo novo, tá? Mas essa pessoa, ela já saiu da sua vida. Se é trabalho, alguém te cercando aí no seu ambiente de trabalho. Tentando uma nova postura, tentando alguma coisa. Mas seja por alguma razão você cortou essa pessoa vai tentar retornar de novo, tá? Aqui existe uma mulher se libertando lindamente, tá? Alguém cortando as correntes, se libertando de uma situação que é muito deprimente ou que causa muita pressão sobre essa pessoa. Pode ser você, essa mulher, como pode ser um outro alguém, mas alguém que realmente passou aqui pelo Vale da Sombra, tá, pessoal? Uma pessoa que estava presa dentro, aprisionada mesmo, dentro de um contexto que não estava sendo visto. Essa pessoa, pela própria inteligência, ela renasce, tá? Pela própria inteligência, enfim, movimenta questões aqui, uma pessoa que provavelmente renasceu aqui, tá? Vocês vão se surpreender, seja você essa pessoa, onde, sabe aquela coisa assim, onde, poxa, eu consegui, sabe? Eu consegui. E é um gostinho, né, que se tem só quando se vive de fato isso. As pessoas podem não compreender. Recomenda-se, leoninos, equilíbrio em tudo que vocês forem fazer algum tipo de alteração. Você pode lidar com muitas pessoas e de alguma certa forma você se sente pressionado por alguém. Esse alguém pode ser um homem. Aqui são dois homens aqui, uma mulher. A energia feminina traz pontos positivos de mudanças, alterações, sabe, coisas realmente harmônicas. As energias masculinas aqui trazem conflito, dissimulação, desequilíbrio na paz, a instabilidade. Sabe aquela pessoa assim que cria uma confusão, mas finge que não é ela? É isso aqui que eu tô vendo, tá? Porque nós temos o Cavaleiro de Paus, o Rei de Espadas junto. Então é como se fosse uma articulação. Alguém articula algo, depois finge demência. Sabe aquela coisa assim? Sala de aula, adolescência. A professora tá escrevendo na lousa. Algum aluno lá do fundão, a turma do fundão, tá com um papelzinho na professora. De papel. Quando ela olha pra trás, tá todo mundo escrevendo, tá tudo, entendeu? É isso que eu tô vendo aqui. Só tô elucidando pra vocês entenderem uma situação. Então tem alguém que criando aqui, vai criar ou articular alguma questão de confusão para criar um tipo de desequilíbrio, tirar uma paz, uma harmonia de algo que precisa se movimentar. A carta da cegonha, como se uma questão precisasse se movimentar, chegar informações positivas, movimentar questões, mas duas pessoas estão criando caso
aqui confusão, conflitos e confusões, mas de uma forma assim, não sou eu, entendeu? Para que algo não se movimente, para que algo não altere, para que não haja uma alteração. Só que dessas duas pessoas, uma só se apresenta, tá? 3 mais 6, 9 no tarô é o eremita. São duas pessoas aqui articulando, mas uma só se apresenta pra você. Um homem só se apresenta pra você dentro dessa história, tá bom? Aqui por trás pode ter um homem de lei, homem da lei, que se faz de pacificador, tá? Pode ser uma pessoa da lei aqui tentando pacificar, vamos colocar entre aspas, tentando, tá? Pacificar, e entre aspas também o pacificar, porque nós temos aqui nuvens com os lírios. Então, alguém tenta pacificar um conflito que alguém armou, tá? E essa pessoa que armou a questão está num momento muito conturbado. Essa pessoa não sabe o que fazer. Tá tentando buscar mudanças, tá tentando recorrer a alguém, mas não consegue chegar, porque aqui essa cegonha, é como se ela estivesse ano-luz à frente. A cegonha aqui vem com a energia da estrela, que é o número 17 no tarô, e com a rainha de copas. Então, é uma pessoa que tá totalmente protegida, uma pessoa bem harmônica, estável, e essa pessoa aqui, que vem representada pelo cavaleiro de paus, está numa confusão, está em nuvens. 6, a rotina. Rotina, dinheiro, tudo. A vida da pessoa tá do avesso, tá? É aquela coisa, quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Então, essa pessoa ela pode ainda tentar, em algum momento, recorrer a essa rainha de copas, vamos colocar assim, né, que vem com a cegonha, para promover alguma mudança. Isso aqui é articulado por alguma autoridade, que pode ser um advogado, alguma coisa assim, tá? Só que essa pessoa tá há anos-luz, tá bom? Pode ser uma autoridade, como não também, tá, pessoal? Porque eu sinto esse rei de espadas aqui, meio que em stand-by. É uma pessoa que não tá se mostrando. Vai lá e faz. Lembra que foi a energia do eremita? É uma pessoa aqui que articula a informação e a outra leva a informação. Bem feio isso aqui, hein? Vamos lá. Veja vocês alinhando algum tipo de mudança e encerramento, tá? Porque aqui como se você não tivesse uma certeza. Mas logo mais, com esse 7 de ouros, é a fase do planejamento. Então, vamos estruturar, vamos compreender a questão, vamos organizar. Então, as mudanças que devem ser feitas devem ser em ouros, ou seja, pés no chão, leão. E não pelas emoções, porque as suas emoções também estão passando por um momento de mudanças, tá? Então, vocês vão sentir aquela oscilação que foi dito ali. Veja uma reunião familiar, ou de trabalho, ou de um grupo que você faça parte para alinhar algumas questões que estão complicadas, tá? Vai ser necessário. Tá vendo? A familiar ou uma estrutura que você faça parte. Você vai lidar com uma pessoa aí que resiste em sair do caminho, que resiste em ser a pedra no sapato, hein, Leão? Pode envolver uma casa, uma família. Pessoa possessiva, né? Com a cruz em cima. Essa pessoa pode ter uma obsessão sobre uma estrutura que não é dele nem dela, seja um homem ou uma mulher, isso aqui. Essa pessoa tem uma obsessão, tá? Pessoa que, ó, totalmente iludida, fantasia algo que não existe. Se existe já uma estrutura formada, essa pessoa, ela pode usar disso como se essa pessoa tivesse construído. Eu construí isso aqui. Fui eu que edifiquei essa família, fui eu que edifiquei essa casa, esse grupo, entende? Esse grupo de trabalho, essa família, enfim. Porque pode ter algum vínculo? Pode ter. Mas não quer dizer que a pessoa realmente participe. Porque o urso, pra mim, também traz aquela energia da pessoa folgada, tá? Da pessoa folgada.
que alguém constrói, sabe aquela coisa? A pessoa constrói, trabalha, poxa, fui lá construir toda essa casa, né? Trabalhei anos para isso, edifiquei isso aqui, e a pessoa vai lá e fala, ah, fui eu quem construí. A pessoa chegou, sabe? Chega por último, quer sentar na janelinha? É isso aqui. Fui eu quem construí. Então a pessoa, ela fala, olha aqui a carta dos pássaros, fala que fez algo que não faz, tá? Fala que construiu algo que não construiu, tá bom? Pessoa extremamente não participativa. Porque aqui, como se essa pessoa fosse tão participativa, tão interessada, ela estaria dentro dessa estrutura. Mas não está. Essa pessoa, esse urso está fora do contexto. Como se fosse um obsessor, essa pessoa. O que é um obsessor? É aquela pessoa obcecada por ter algo que não constrói, que não, entendeu? É isso. Vamos lá, Leão. Vocês vão tomar uma decisão muito feliz, tá? Pode envolver documentos. Aqui pode estar a caminho alguma questão que possa envolver documentos, provas, avaliações, que será satisfatório, tá? Pode envolver 2 pessoas, será satisfatório. Para outros, tem no seu caminho ainda um compromisso amoroso, tá? Quem, de repente, já desistiu. Evidente que, se você é uma pessoa que usa a idade como um pretexto, se você é uma pessoa que não sai de dentro de casa, se você é uma pessoa que não interage com o mundo, se você é uma pessoa bloqueada emocionalmente, é claro que essa energia não é para você. A não ser que você faça decisões e mudanças na sua vida, tá vendo aqui, olha? Onde você participe para que isso aconteça. Você participe desse campo de energia para que o seu campo amoroso aconteça, tá? Leão. Aqui também vejo vocês decidindo fazer algumas mudanças, tá? A carta do caminho já é, ó, tô decidido, já tô indo. É mais ou menos isso, tá? Vocês vão fazer alguma alteração, ou olhar com mais carinho para alguma questão. Os livros vai falar de um segredo, os livros pode falar sobre alguma questão muito íntima sua, que você guarda aí com você, mas que precisa ser trabalhado. Aqui também podemos falar sobre documentos também. Então você toma uma decisão, uma postura de olhar para algo realmente com mais, sabe quando você fala, poxa, eu vou sentar aqui e eu vou olhar com carinho para essa questão agora. Eu preciso olhar para isso com carinho, eu preciso ver isso de uma outra forma. Lembra lá o 7 de copas do começo, com 10 de paus? É essa mudança de postura, é essa transição, tá? É essa transição. Interessante. Isso é muito bom, pessoal. Conseguir olhar as coisas com realmente mais afinco, né? Realmente se abrindo para se inteirar na questão. Gera um 10 de ouros. Então, uma satisfação muito significativa, tá? Muito próspera. Alguns de vocês podem fechar um contrato, podem assinar algum documento, tá bom? Mas isso ainda fala sobre alguma mudança que vai acontecer, tá? É uma decisão que já pode estar sendo, de alguma certa forma, sendo revista. Mesmo que você fale, não tô vendo isso, mas de alguma forma já está acontecendo alguma mudança, tá bom? Para que você tenha esse bom resultado aqui. Resultados da espiritualidade vindo para vocês. Uma comunicação vinda através de alguém que vai te deixar muito feliz, um recebimento, vai te deixar feliz. Pode ser uma resposta, uma informação, uma ajuda espiritual para alguns de vocês, que ajuda você a refletir até em algum conhecimento que você tenha. Pode ser vocês buscando alguém que se aproxima de você, falando sobre espiritualidade, por exemplo, quem deseja seguir esse caminho, né? Aqui você se aprofundando, estudando, olhando isso de uma forma diferente, ainda muito racional, Rainha de Espadas, ainda olhando isso como uma forma de conhecimento, né? Pode ser que você ainda não sinta a espiritualidade de fato como é, mas tem aqui alguma chegada para você, que pode ser através de alguém ou não, tá? Pode ser uma pessoa que só passe na sua vida, mas que desperte esse lado em você. Entende? De você olhar a vida com mais conhecimento. Então, isso fala sobre acessar informações de uma forma muito mais ampla, não só o que está pautado nos papéis, tá vendo?
Não só o que está no técnico ali, né? Mas você compreendendo que é aquela coisa, né? Ciência e espiritualidade caminham juntas, né? Então hoje a gente percebe isso, né? Claro, muito bem trabalhado, muito bem direcionado, com consciência, com prudência, com lucidez acima de qualquer coisa, né? Isso aqui não é fantasia, né, gente? Então é isso aqui que eu tô vendo pra vocês, tá? E é isso e tudo isso porque é fantástico. Vamos lá, leoninos, mensagem final pra vocês, na leitura bônus. Direto. Ah, maravilhoso. Caiu em cima de quem, pessoal? Em cima da estrela. A representa a espiritualidade. Olha que interessante. Arcanjo Miguel, você está protegido. Estou protegendo você contra energias inferiores e protegendo você e seus entes queridos e o seu lar. Que assim seja. Arcanjo Miguel é o arcanjo da justiça, né, pessoal? É aquele caminho como pelo justo, quem como Deus. Esse arcanjo Miguel é um arcanjo guerreiro, defensor da verdade, da comunicação, é o que promove cortes daquilo que traz desigualdades, deslealdades, trapaças, traições. Aqui, se você não conhece a energia dos arcanjos, sugiro para que vocês possam estudar sobre essa falange gigantesca dos arcanjos. Se sintam protegidos sempre, tá? Leoninos, que Arcanjo Miguel sempre se faça luz, muita vitória em seus caminhos, que vocês sigam em rumo à sua vitória, em rumo àquilo que traz conhecimento. Tá vendo que ele está movimentando vocês, está apontando, né? É hora de uma mudança de postura. Leo, os caminhos vão se abrir para você, mas é preciso se abrir também, ok? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.